50 quilos em menos de um ano, acabou. Agora, se eu li onde é que eu peguei, não interessa. Não, isso é diferente. Agora, é diferente falar assim, agora, tem um menino que emagreceu se eu vou falar, na década de 90. Não, daí ele falou tem assim, diferença. não, você vai... Aí, olá! Tudo bom? Tudo bem? Prazer, venham. Cuidado com o microfone, todo mundo bate a cabeça aqui. Bom, Prazer. Eu bato a Tudo cabeça bom? em rosa de luz. Você então pra bater nesses negócios aqui, tá? Prazer, Ó, prazer. esses dois são de vocês. Essas águas estão totalmente higienizadas e são de vocês. Eba. E ó, deixa eu dar uma já aqui. E aí, gente, tudo bem? Ó, quero ver pra vocês. Obrigado. Ai, Tudo bem? tudo ótimo. Pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Embrulha Sem Roteiro. Para você que ainda não segue a gente, estamos no YouTube no canal Embrulha Sem Roteiro. Temos o nosso canal de cortes com os melhores momentos aqui do nosso bate-papo. Cortes Embrulha Sem Roteiro. Estamos no Instagram e no TikTok @embrulha.semroteiro e nas plataformas de áudio, certo? Spotify, Deezer, que mais? TikTok, Facebook, Em todas essas YouTube. plataformas. Então, inscrevam-se e não esqueçam de comentar o vídeo para gerar bastante engajamento, tá bom? Hoje a gente tá num programa bem especial aqui com Marcos Caruso e Eliane Giardini, eles que estão em cartaz com o espetáculo Intimidade Indecente aqui em São Paulo. Até qual dia, Marcos? 31 de julho é o último. 31 de julho, então não Infelizmente, que está lotando. A gente está abrindo sessão extra no sábado, mas não dá para ficar mais. Não vai dar para prorrogar? Compromissos outros que tiraram a gente de São Paulo, Mas mas é assim a vida. quem sabe Tá voltam, no né? Teatro Renaissance, do Hotel Renaissance. Renaissance, ali na Alameda Santos. Isso. Muito obrigado pela presença de vocês dois, Eliane e Marcos. Obrigada a vocês. É Obrigado. só assim que a gente vai entrar nessas redes todas, TikTok, essas coisas. Não é? Mas o Pra mim podcast é é um a melhor mistério. maneira da gente bater um papo e é leve e é tranquilo. É uma Eu não delícia. tenho ideia de como é que faz o TikTok ainda. Eu sou jurássica nisso, assim. Instagram eu entro de vez em quando. E TikTok eu não sei, só sei das dancinhas. As coisinhas. Mas quando a gente fala, às vezes a gente fala, estamos no TikTok também, as pessoas falam, a gente vai ter que fazer uma dancinha. Aí a gente fala, não, vai Eu sair também um... achei estranho. Você falou, ih, Não, lá. é porque os conteúdos hoje, eles são todos trechos do nosso papo, vão todos para Trechos. todas. Pois é, aí Isso. sim. A gente Aí que eu faz não tava pequenos entendendo. cortes e São espalha pequenos para as redes. Muito legal. Ah. Isso tá acontecendo muito. Às vezes uma conversa rende pra caramba, às vezes um corte que a gente tem de uma... Mas às vezes um trecho fora do contexto não dá uma outra... Pode tem uma dar, outra mas como dimensão. também dar. somos atores e não somos jornalistas Graças. que às vezes querem Depende da malvadeza do... do Não, vocês tranquilo, vocês são três Sim. atores. Mas eu digo assim, a gente Mas sempre você é sabe- pego de surpresa A gente numa... sabe muito bem, uma né? frase Mas mal sabe dada. que mal geralmente colocadas. quando acontece isso, alguém foi lá, pegou um trecho, não é um dos nossos trechos, ela vai lá na entrevista na íntegra, aí ela pega um trechinho da sua fala ali no 1 minuto e 12, junta com a da Eliane no 10 e 20, com a sua... E aí fica uma Não, frase mas é por completamente isso que eu fora. acho que tem que relaxar. Eu relaxo quanto a isso, eu não aguento pois é. mais. Não aguento mais sofrer com isso. Mas Claro, é que senão tá você muito fica se besteira, policiando. deixo- simplesmente é não horrível. vejo mais. Porque aquela história, né? Eu vi uma vez um negócio maravilhoso, que diz assim, que o Lula, se ele andar sobre as águas, vão dizer Lula não sabe nadar. Não é? Sim. Entendeu? Então, sabe, não adianta, entendeu? Tem que ficar relaxado. É mesmo, fogo, porque, por exemplo, a gente passou, vocês menos um pouco, a gente passou por censura violenta, de ditadura. Então, assim, numa época de censura onde nós éramos censurados de fora para dentro, e também éramos censurados de dentro para fora, porque nós tínhamos uma autocensura. Será que dá para escrever, eu como autor, será que dá para escrever isso? Será que isso não vai ser cortado? Tinha espetáculo para censura naquela época, a gente fazia espetáculo, antes da peça estrear, o censor sentava na plateia e ficava sozinho, geralmente Mas era era uma 10, performance 10 também, horas né? da manhã, era Era uma uma performance. performance, né? A gente tirava todas as coisas que a gente imaginava que pudessem ser censuradas. É verdade. Então, É, agora já hoje fazia nós uma Tirava prévia, né? tudo, fazia um espetáculo para o censor. É.
A censora geralmente era a Solange, Que era muito não legal. é? Todo mundo sabia que era a Solange. A Solange até tinha Tinha uns um jogo assim. bonzinhos. Que... Ela sabia, entendeu? Que a gente estava fazendo espetáculo para ela. Tinha umas coisas Mas tô dizendo assim que hoje uma autocensura Ah, de você ficar se autocensurando me remete é. um pouco a um momento terrível da minha Mas vida. eu acho que tá muito, é o que eu te falei, eu acho que tá muito na mão de quem controla Sim. o conteúdo. É claro que o que o Will tá falando, mas que é um caráter de exceção, é alguém se apropriar do nosso conteúdo e fazer por maldade. Mas assim, quando a gente faz isso, inclusive na própria papo, a gente tem um cuidado Sim. com isso. Porque às vezes uma palavra é mal colocada, ou às vezes a gente se expressa mal, e a gente Aí tem todo você um tem cuidado na com íntegra isso. depois para dizer, olha, vejam na íntegra como é que Isso. Mas então eu, foi assim. eu acho que isso que a Eliane falou já é um comportamento que nós, espectadores, a gente também já tá se educando no sentido de, isso aqui é montagem. Será, É, Will? eu Tem acho muita que gente não. que Não, ainda vai eu na acho fake que ainda é um news. Pelo amor de processo. Deus, mas Eu- a não, fake news... Não, é um processo, sim. Mas assim, as pessoas que interessam já sabem, assim, que Sim. me interessam, Uhum. já sabem que isso é tudo manipulado. Exatamente. E tudo isso, entendeu? O povo, a grande massa, tem os que adoram odiar, esses não tem jeito, você nunca vai conseguir, Exato. né, uma adesão. Vão querer falar mal sempre de tudo e acabou, Ou vão procurar entendeu? um pelinho complicado. sempre naquele ovo, né? Exatamente. Então, É. eu acho Mas que é só para vocês entenderem isso. Quando a gente fala de TikTok, Instagram, são os trechos que vão se espalhando nas redes e tudo na íntegra vai estar no YouTube para a Claro. pessoa ver o papo inteiro. inteiro. Ótimo. Ou ouvir também. às vezes também tem, mas aí eu já falo direcionado a sketches, né? Nós escrevemos sketches e Sim. tal. Hoje a gente se policia muito também Muito. no que você também vai ofender, o que você não vai ofender. O humor tem um limite, né? Hoje, então a gente já, às vezes a gente escreve com essa preocupação, claro. com essa preocupação. Mas a gente está assim, vivendo um período de reeducação. Pode ser Sim. chato, eu acho que é chato, mas é necessário. Sim. Acho muito necessário. Acho que a gente vive um tempo de reeducação mesmo. É importante. Não para gente que é branco, né? Que sempre estivemos. Eu Sim. até menos, porque mulher já tem uma. É um nível abaixo, né? Mas os 6 homens brancos. Sim, Héteros, sim, né? classe média, né? Vamos dividir um pouco esse bolo, tá na hora, né? De verdade, dividir um pouco essa questão. Então, eu imagino que seja chato mesmo, para o humor principalmente, né? Mas é importante. É uma mudança de olhar, né? Eu acho importante. reinventar, É né? importante. Então você tem que tomar cuidado ali, porque realmente você fala assim, mano, isso aqui tá machista. Claro. É. E aí a gente Tem que muda a mudar. piada. A gente faz. Você faz a piada a contra piada o é sacaneando o cara que é machista. O cara Então a que é gente. E é machista. difícil, né? Porque até hoje o humor esteve sempre calcado no machismo, na misoginia, Sempre. todo no preconceito, né? em O depressão. humor era, outro, né? era esse grande Era bastante insumo do homofóbico, humor, E né? às vezes você também. vê essas postagens Nossa, antigas de programas. Nossa, é uma coisa Nossa, inacreditável. Cara, eu vi hoje, É. eu estava vendo hoje o Silvio Santos entrevistando o Faustão. Bom, mas o Silvio Santos ele não entrou nessa onda. O Silvio entrevistando o Faustão, o Silvio, o Silvio da TVS, Sim. da TVS, nem SBT, entrevistando o Faustão da Bandeirantes fazendo Perdidos na Mas à Noite. noite. É bárbaro a entrevista, ele com os jurados e os jurados do Silvio todos Ai, lá. Fumando, show todo mundo de- fumando. show de horror, né? Aí cada um fala uma barbaridade, fala assim, meu Deus, hoje em dia... Não. Os dois saíram direto pra cadeia. né? Gente, a publicidade comercial daquela época, às vezes manda, fala assim, olha se Exatamente. fosse hoje. Cara, você não acredita. Exatamente. Agora, você passou por uma Você fala. experiência interessante, né? Porque vocês fizeram agora a nova escolinha, onde você fazia o seu peru brilhantemente, Nossa, era muito muito bom. Aliás, essa sacada do Bruno ali foi incrível. Mas eu me perguntava, eu falava, cara, eram personagens de um outro contexto, de um outro Brasil, uma outra realidade. Aham. Muitos tinham seus bordões ali, calcado um pouco nesse lugar de misoginia, de uma série de estereótipos que a gente foi rompendo. Como que vocês conseguiram contemporaneizar esse universo? Isso a gente deve muito aos redatores que refizeram, os textos não eram textos da época que foram reeditados, foram escritos novos textos, então esses redatores tiveram também um trabalho desgraçado, porque o seu peru podia virar uma Exato. coisa e não virou, Exato. virou, porque o texto não levava a isso. O Zé Bonitinho falando das feias, o outro que era gordo, o outro que era caipira, a mulher, a Dona Bela,
ou seja, era Sim, muito era. calcado em cima de muitos preconceitos mesmo. Mas os redatores driblaram bem e eu acho que tinha uma coisa também que o público aceitava com muita facilidade, porque tinha uma memória do que foi. E se fossem os mesmos atores fazendo, seria um remake. Mas como foram atores fazendo aqueles personagens, homenageando aqueles atores, Outra porque coisa. tinha um filtro, né? Sim. Eu não fazia o seu peru, o meu seu peru. Eu fazia um seu peru passando pelo filtro do Orlando Drummond. Exato. Então, como tinha isso, o público de cara já aceitou com uma coisa que, puxa, como era bom, e aceitava muita coisa também, o que facilitou muito o sucesso, porque foi um grande sucesso. Foi. Foram 6 temporadas. Mas você tem toda a razão. Ali Trabalhoso, esbarrava. trabalhoso, Eu lembro que quando eu vi, eu As pensei... piadas quando tu fechava o programa, quem fechava era o Walter Dávila, que quem fazia era o meu querido Otávio Miller. Aquela piada que fechava a escolinha era sempre preconceituosa em relação à sogra, É a verdade. mulher, a gordura, a roupa. Tinha muito preconceito mesmo. Mas você falou uma coisa muito. Que eu acho que é exatamente isso. Era o olhar de. Eu, quando fui assistir, a primeira coisa que a gente via não era quase nem o conteúdo, mas era: olha que legal. É isso. A homenagem, Eles estão né? refazendo. Era uma grande homenagem, né? Olha como tá fazendo bem, Fala, olha como pô. ele lembra. Né? Então, o conteúdo vinha depois. O Né? índio era ridicularizado. Nossa. Né, quem fez foi Eu não lembro desse personagem. o Helder Rodrigues. Ah, O do índio, Helder. tudo era ridículo É. da primeira escolinha. Ah, O porque era- negro que o menino fez, o Grande Otelo fez, Quem que era nessa versão? era o Paulo Rocha, eu acho. Paulo Rocha. Não, o Paulo Rocha não é peraí. negro. Era o outro que eu esqueci o nome dele. Desculpa, querido. Não era o Érico Brás? Érico Brás. Érico Brás. Ele tinha aquele beição. É e isso. Mas eu vi, acho que foi anteontem que eu vi o capítulo do Pantanal, Não. o cuidado que eles tiveram com a Pois é. ida do Silvério ao Pantanal. Você assistiu ou não? Eu fiz o Pantanal 30 anos atrás e quem fazia esse personagem era o Paulo Hesse, que é um ator de São Paulo. Sim. Aham. Eles acabavam com aquela... Pois é, eu vi o bicho. cuidado, eu falei assim, agora quero só ver O como é gay. que vai ficar, porque é difícil também, é outra coisa, é outra igual. Porque Pantanal, Nossa. interiorzão ali, né? Aí Peão. chega a pionada, É, como eles acho. falam, né? Aquele machismo que eles estão tentando, né? O Marcos Palmeira é o meu sonho de consumo, aquele, né? Meu Deus, aquele rei do gado é uma coisa assim Porque não inacreditável. tem mulher no Pantanal, né? Tem aquele almarada todo e as mulheres estão... Não, mas eu tô falando assim, em Poucas. termos assim do machismo, Ah, tudo tá. isso, como foi trabalhado tudo isso. Aí eu falei, agora vai chegar o Silvério lá, quero só ver como é que vai ser. Aí nossa, uma brincadeirinha que o Loreto fez assim, sabe? Você vai aonde com esse jeitinho? Foi o máximo, O máximo que que ele fez. chegou. E Ah, aí porque era virou uma assim, um can- capítulo inteiro, todo mundo falando, você não pode fazer isso, ele merece respeito, papapá, um capítulo inteiro de Ficou até estranho, assim, porque nem teve tanta agressão, bullying, assim, tanto bullying para ele. Que é difícil essa medida, imagina só, como é que você faz, É. né? E eu Mas acho senão que- fica didático o tempo Você não inteiro. fica muito exatamente, Isso. O tempo fica inteiro, a gente vai didático, trabalhar com exatamente. didática. E ao mesmo tempo tem essa onda de remake. É isso, né? Hoje você pega uma obra de 15 anos atrás, já precisa ser revista, né? Ué, acabaram com o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. É né, verdade. É verdade. Meteram o pau no Monteiro Lobato por causa da tia Anastácia. Hoje- É complicado, né? Isso é uma discussão que a gente podia ficar aqui 3 horas falando, porque Mas eu lembro um que quando eu fiz lugar a Carreira do Divino, que era uma peça, há quanto tempo a Carreira do Divino? Uma peça que a gente fez quando saiu, 40 nem anos. morava no Rio de Janeiro, há 30 anos atrás, que era sobre o caipira, a gente pegou o Monteiro Lobato pela goela. Porque era, se você ler assim, mas é assim de um preconceito do começo ao fim. Ah, é? Tirando a qualidade literária de tudo isso, nossa, o que ele fala do caipira, o caipira é o preguiçoso, é o cara bichado, O Jeca Tatu. é o né? Jeca Tatu, Isso entendeu? O personagem dele era É. o Jeca Tatu.
o emblemático do caipira, sendo que o caipira, gente, pelo amor de Deus, não é isso, né? O legal Claro, é você mas poder agora, ler. o que você faz com isso? É difícil. Ontem eu tô fazendo uma peça também e o ator que tá fazendo comigo, a gente tava conversando, Qual a peça que você lembrando está fazendo? Aproveita para divulgar. aqui. Morte Acidental de um Anarquista. Olha, o Fagundes Eu fez. Eu fiz no lugar tô fazendo no lugar do Dan Stuba. Ah, do Dan. E aí, Não, mas teve uma primeira montagem Teve que o não tinha Fagundes. Dan O Fagundes. E Stuba. sabe qual que é a história? Fagundes no TBC. Isso. O Napão, que é o produziu Isso. essa peça. O Napão, Na pão ele do foi assistir o Fagundes, e aí ele foi assistir, ficou assistindo várias vezes. E depois ele montou Não, justamente ele por causa decidiu dessa ser ator por causa dessa peça. Mas, Olha. mas isso foi um sucesso estrondoso. E a Quando o peça é Fagundes maravilhosa. foi assistir no Rio de Janeiro, que era o Dan, o protagonista, o Napão não conseguia falar, começou a chorar, porque era isso, dizia pra ele mais do que a Lógico, peça. história dele. Mas ele decidiu ser ator por causa disso. É. Mas pra te falar que ele foi fazer uma leitura há um tempo atrás, a gente tava lembrando disso ontem no camarim, que ele foi ler A Megera Domada. E que tinha um Nossa. grupo de mulheres que estavam avaliando a possibilidade de montar ou não. E eles optaram por não montar, porque é isso, né? Fala-se sobre uma submissão da mulher e que não se pode, mas o que a gente faz com Shakespeare, né? A gente vê, a gente assiste, a gente lê os Entende. livros de Monteiro Lobato, a gente vê. Isso. Eu acho que as coisas. Você não pode matar a história. Mas, Você pode modificá-la. Mas você tem que ter pode uma fazer com que adaptação, ela né? evolua. É. A história tem que evoluir, mas você não pode. Não adianta tirar o nome de um ditador de um viaduto. Eu acho que não adianta. Deixa o nome do ditador para dizer. E quem é o nome desse viaduto? Esse cara foi um ditador. Uhum. Eu acho, por exemplo, Portugal tirou a Ponte Salazar, virou Ponte 25 de abril. Eu acho que tem que tirar. Pois é. Eu acho. Tem ou uma não tem? discussão. Porque É uma isso é uma discussão. homenagem Mas- sempre, né? Quando você dá um nome para uma rua, dá um É, nome pra um também, viaduto, até é verdade. é uma É que tem um tom de homenagem. homenagem. Você Mas não eu vai homenagear entendo, acho que o Caruso estava querendo dizer Mas como você- se fosse você- o Eu acho que holocausto. você não vai suprimir a Você- história. Tipo, o eu holocausto, entendo. Você É. mantém ali É. aquela memória, né? Do É. tipo, chega um jovem, hoje 16 anos, fala, ó, tá vendo isso aqui? Há 100 anos aconteceu isso, tem um Uhum. memorial, né? É. Eu acho que... Eu entendo o que você tá falando. Talvez você de tenha alguma que maneira precisa manter ver a a história Megera pra gente não Domada repetir os erros Exatamente. com os olhos Exatamente, de você não hoje, pode suprimir dizendo, a história olha, também. claro. Isso, É. porque senão a gente vai matar Exatamente. gênios. Então, assim, Exatamente. é ter a inteligência de saber separar e contextualizar. Não tem problema. Isso. Talvez não se possa mais montar a Megera Domada agora, mas a gente não pode. Porque naquela época o contexto era outro, Era senão a outro. gente não vai conseguir. Nossa, eu devo estar precisando me desconstruir demais, que eu tô pensando até agora que eu acho possível montar a Megera Domada. mas dando um mas outro olhar. saiba Não, que mas vai aí ter você sempre tem um que olhar fazer uma delicado. adaptação. Claro. Eles foram apedrejados na Foi a leitura. novela O Cravo e a Rosa tá no ar. Isso, exato. Ela é uma adaptação Isso. É, uma da Megera adaptação. Domada. Aliás, falando em obras que já foram escritas há um tempo, o espetáculo de vocês é um texto... Que a gente trabalhou nesse texto também. A Isso. gente faz a mesma coisa. Porque a plateia também atualiza. Exatamente. É engraçado a experiência que a gente teve com essa peça, porque assim, nós estreamos em Portugal, que é um público bem diferente do público brasileiro, né? Eu estreiei a peça lá, o Caruso já fez a peça algumas vezes, então ele já tinha uma noção muito clara de qual era a reação da plateia para Uhum. aquele espetáculo. Eu não tinha nenhuma. Eu ensaiei com ele em casa e estreamos em Portugal. Quando nós estreamos em Portugal, eu sentia que havia um silêncio absoluto em relação ao meu personagem. As coisas que eu falava tinham um silêncio. Eu entendia, até o Miguel, que é o nosso produtor português, falava: isso para nós é muito agressivo, porque a personagem, sem vou dar spoiler um pouco, mas enfim, ela separa dele e arruma um caso com uma mulher. Isso para a gente é muito agressivo, para os homens é muito agressivo, né? Para as mulheres quietas. Você não viu um riso feminino, é muito, muito interessante isso. Ao passo que quando a gente saiu de Lisboa e foi para lugares mais distantes, onde o público era mais espontâneo, digamos assim, começou a vir a reação. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, era uma loucura. Era um Maracanã. Era um Maracanã. No As dia de mulheres Fla-Flu. quase subiam no palco para pegar Eu comecei a pelo ficar machismo tenso. do personagem. É, Quer dizer, sim. uma coisa que era festejada num lugar era Ah, apedrejada A no outro. loucura no sentido de agressivo, de
não, isso não. Não, a gente não vai. Mas assim, até por impaciência do público, porque a peça começa dessa forma, são 4 movimentos. No segundo movimento, a coisa começa a reverter. Mas num primeiro movimento, as pessoas, sem saber As o que mulheres ia queriam me acontecer, matar. as mulheres já queriam matar ele. Aham, Tudo bem que no terceiro já estão botando ele no colo. sim. Mas assim, a falta de paciência, entendeu? De falar, o que é isso? O que é isso? Quando eu falava, vai embora daqui, eu falava, já vai tarde. Mas era uma Gritava. coisa assim, absurda. E é um texto, como você falou, é um texto de 20, De 20 anos Ele atrás. foi escrito 20 anos atrás. Da Leila Assunção. Muito né? pouca coisa, quase nada. Assim, 0,01% foi modificado. Porque a plateia dá uma atualizada. Mas muitas coisas não podem mais serem ditas. Hoje não cabe mais esse machismo exacerbado do meu personagem. Então, muitas coisas que eu digo, ela retruca com palavras de hoje, dizendo assim, calma, não é bem assim. Você não está vivendo Na verdade, no eu mundo. cresci um pouco no revide, Uhum. entendeu? Foi a forma que a gente achou de dela não ficar tão submissa, né? E não, sabe, não ouvir tudo aquilo e não digamos Calada. assim, não vestir, digamos assim, todo aquele bullying que ele fazia, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente foi aprendendo a fazer isso no Rio de Janeiro, por causa da plateia do Rio de Janeiro. Aos poucos eu percebi que havia espaço dentro da peça para isso, né? Uhum. No que ele faz uma brincadeira, eu faço outra com ele, entendeu? Então isso vai dando uma equilibrada no machismo dele, o que é uma Tem coisa uma- que dá para fazer. Tem uma frase na peça que 20 anos atrás eu falava, nós dois temos a mesma idade e eu estou muito melhor que você. Nossa, isso aí é clássico do machismo. E Nossa! hoje eu falo, nós dois temos a mesma idade É. e eu estou muito melhor. Mas eu tô. E assim Sim. mesmo a plateia ainda faz. Também, não, sabe? Não, mulher, É, como é não, que não. mulher, não, vocês mulheres, como é que eu falo? Deus foi mais justo Deus foi com os homens. Deus foi injusto. Foi injusto com as mulheres. né? Deus foi injusto com vocês, mulheres, porque nós dois temos a mesma idade e eu estou melhor que você. Nossa. Por Deus foi injusto com vocês, mulheres. É horrível. É horrível. É. Mas aí que Mas tá, aí né? que tá, é o Que tem texto, um- é isso o que eu ia falar. personagem é assim. Isso assim. que é também a questão da nossa profissão, é isso. Você interpreta. Porque uma coisa é a sua opinião, outra coisa você precisa ter um personagem. machista numa Claro, peça. exatamente. Ele vai ter que ter, ele não vai poder ser, né, É. polido, porque o papel dele é te destruir de alguma maneira. E através Então, do machismo você vê lógico, que sim. aquilo não pode ser feito. Aí vocês fizeram uma coisa muito inteligente, que é você rebater e assim, Exatamente. você está se colocando no Me colocando um momento pouco atual. mais, um pouco mais. Mas um o pouco teatro mais. dá essa Exatamente. oportunidade, Dá essa porque você oportunidade. interpreta o Exatamente. texto. Exato. Quem lê um livro, Uhum. ele lê com a inflexão e com a interpretação Que dele, ele leitor. quiser, né? É mais complicado. Agora, por exemplo, você falando da Megera Domada, por exemplo, quando você assiste uma série como Mad Men, por exemplo, que é uma série feita hoje, mas é nos anos 50, eles fazem as pessoas como eram nos anos 50, Uhum. sem tirar, nem pôr, sem nada. E você vê criticamente aquilo. É. Isso. Sim, sim. Você assiste aquilo criticamente. Porque assim, aí eles exageram no cigarro, ou Uhum. fumam no quarto, Exato. fumam com a criança dando. Entendeu? Coisas que a gente até fazia. Eu fiz isso, eu cheguei a fazer isso. Amamentar. Fumando. O que, Ué, mas era normal, Não, né? era de normal. fazer. Eu lembro que quando eu fui para meu segundo parto, ficar numa cesariana, o médico falou: vamos. Eu falei: não, peraí, deixa eu dar um cigarro primeiro. Ele falou: não, vai fumando. O médico assim, pega do meu, ó. Eu fui Pode numa vir cadeira de anestesia rodas aí. pro meu segundo parto fumando. Muita gente vai pedir o endereço desse médico. Mas, meu Deus, tem 40 anos isso. A minha filha tem 40 anos, entendeu? Imagina, a gente quando era jovem, Nossa. você não via a hora de fazer 18 para fumar, Claro, ou fumar com gente. os amigos. Fumava no Tinha avião. uma- Fumava no avião. Fumava no avião. Esse exatamente, médico é hoje, outra o bebê nasce chorando, ele dá um cigarrinho eletrônico. Já para de Então, chorar. quando você faz isso, você assiste hoje, você fica chocado, fala, olha como as pessoas fumavam. Entende? Quer dizer, resta saber o É que isso mais. aí que você atualiza. Aí que Aí é você, que como você- plateia, exatamente. você Você fala atualiza. assim, Você fala, nossa, opa, olha isso que não se loucura. faz mais e não se deve fazer Mas, mais. mas olha que E isso loucura, serve até né? de exemplo, né? Pra ver, olha como era. Hoje o cigarro, né? A gente vê a pessoa fumando um cigarro e fala assim, nossa, aquela pessoa tá cheiro de cigarro ali. Agora os caras evoluíram tanto que agora o cigarro não cheira mais. E aquele eletrônico. É. E a molecada É, mano, pois é. tá fumando Agora igual, foi proibido pela igual Anvisa, fumava. né? Ontem eu estava Ah, vendo é? isso, foi proibido pela Anvisa o cigarro eletrônico. Porque Cara, é com gosto de banana, gosto de... Eu vejo um cara sem cinto dirigindo, Nossa. eu falo,
É um Olha suicídio em que potencial. idiota, sem cinto de segurança. Eu, 15 anos atrás, Dirigir a moto. até 15 anos atrás, a gente quase dirigia sem cinto de segurança. Não, e a Não, Belina e moto? do meu tio, Então, que é toda imagina, criançada na atrás. porta-mala. Essas Não, reeducações não Quase foi crianças funcionam. na Belina, E na atrás do frente, porta-mala. E também na frente, né? Sim. Dirigindo com a criança na frente. Gente, moto. Pegava a criança na escola com a criança. Hoje você não admite mais isso. Pois é. Moto. Eu espero que sou- daqui a alguns anos também não se admita o que se faz com os pretos, o que se faz com os gays. O que se, Isso, não é? Meu Deus, que Mas coisa eu tão acho que- absurdo. Mas a tendência né? é. A tendência é tem essa. que ser Mas essa. ainda a gente que ser. São tem hábitos chão, né? que você vai adquirindo, é isso que faz a cultura. Eu acho que a grande É a questão fase de nossa transição é o que ela momento. é- É, é isso. A isso gente aí. está nesse período transitório e Exatamente. que ainda tem a muita dor de quem sofreu tudo. Ainda tem as nossas gerações que vieram de uma outra e está se reeducando. Então, eu acho que quando a gente fala de daqui 15, 20 anos, a gente está falando, meu Mas é filho isso. vai Nossa, ser. eu espero, outro olhar. sinceramente. E é o que a Eliane falou, né? Ela falou, ó, somos todos brancos, nós somos homens, É. héteros. A gente, o tempo inteiro, quando a gente tá escrevendo sketch, um aponta pro outro e fala, cara, isso aqui... Como a gente não tem percepção dessas Claro. coisas, porque Claro. era estrutural. É educação. Claro. É quase o cotidiano, né? Claro. Uma Isso. coisa- É uma educação. Exatamente. Não tem É pra uma onde ir. reeducação mesmo, séria. Então, Então, essa coisa É do muito cinto de necessária, segurança, muito eu lembrei, necessária. porque o meu neto, eu entrei no carro, botei ele atrás, eu fui dar ré, põe o cinto, vovô, eu falei, já vai. Com 4 anos. Aí dei a ré, põe o cinto, vovô, eu falei, já voltou, estava dentro da garagem. Dei a ré, continuei andando, põe o cinto, vovô, eu falei, olha, vamos parar, eu já vou pôr o cinto. Peraí, eu estou dentro da garagem. Fui, cheguei, quando cheguei na porta da garagem, o portão abriu, ele falou, põe o cinto, vovô, eu falei, fica quieto. Eu já vou pôr. Agora, ele estava certo, porque na cabeça dele Ele tá certo. não existe a possibilidade de sair dirigindo de ligar você o carro. sair, você É. ligou o carro antes de ligar o carro. Exato. Então, Isso, é maravilhoso. Já é um outro. Ele já tá com o chip alterado. Já tá Mas o ó, chip alterado. Olha que loucura. Eu sou do interior e tal. A gente tinha mobilete, por exemplo, mobilete com 15 anos. E você andava sem capacete. Isso aí. Era. Todo mundo andava de moto sem capacete. E daí eu fazia tudo. Olha que loucura. Pô, tinha aquele que era walk machine, que era em pé, lembra? Nossa, total. Também. E eu lembro na minha Andava ali, rua, meu. o cara tudo de bermuda, descalço, sem camiseta, assim, ó. Um negócio que ainda não ia uns 30, 40 por hora, era pra ter um acidente. E aí a galera gostava de andar sem capacete pra rolar uma paquerada, né? Olha a moto que o cara tem, Também. Então Porque tinha capacete, isso. como é que você paquera de capacete? É, porque que sem o capacete... Às vezes duro pra criar um também, né, acidente, porque gente? tava sem capacete, mas era uma maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe que eu assisti a peça de você, só que eu assisti ainda era a Vera Holtz. Que eu tava trabalhando com a Vera e fui assistir. E você não acabou não falando. Quanto tempo? Quando vocês fizeram a primeira montagem? Quantos anos? A primeira montagem foi que não é primeira, é Foi a primeira. Foi Irene Ravache Isso, e eu 20 anos atrás. 20 anos atrás. Eu tinha 50, hoje eu tenho 70. A gente começava com 50 e ia envelhecendo em cena até os 60, 70 e 80. Agora a gente vai até os 100, porque... Não, e eu vou fazer a minha propaganda que é imperdível. É imperdível. Eu lembro, falei pra eles antes de vocês virem. A minha lembrança, faz muito tempo que eu assisti, mas a minha lembrança era de ter passado Porque a mal Vera de rir. substituiu a Irene naquela Isso, época. eu tinha passado mal de rir. Assim, a peça uma loucura. E eu lembro, eu não tô fazendo propaganda, eu tô falando real para que eu falei pra eles. Ficou eu e a minha ex-mulher sentado na cadeira. Quando acabou, chorando. as pessoas levantando pra sair, eu não conseguia sair da O cadeira. banheiro mas dos é homens assim estava mesmo. sempre cheio de gente, de homens chorando. Chorando muito. No E os final. dois, a gente nem se fala, sabe? Eu respeitando, eu odeio ficar chorando perto. Eu fiquei, e elas chorando, e a gente demorou 5. Depois eu fui falar com vocês, com a Vera, mas eu precisei de um tempo na cadeira, chorando. Então a peça é uma porrada. As pessoas não podem perder, porque é lindo Ela mesmo. faz né, Liliane? Ela faz um painel do... É bonito aquilo que você fala. Como é que você fala? Do painel Eu que tô olhando você o painel. vê. Não, E que ele olhou você pro vê a painel. vida em uma hora. Eu acho que é muito chocante você ver a vida passando muito rápido, sabe? Um time-lapse assim. Sim. Acho isso é um dos fatores mais atraentes da peça. Acho que você vê a brevidade das coisas. Você vê aqueles personagens com 50, 60, 70, 80 e acabou a vida. Cara, Então isso dá uma reconfigurada, sabe? Eu pensei nisso quando um menino lá em Lisboa
que tinha um programa de rádio que ele falou. Menina, eu tinha saído de casa, tinha brigado feio com a minha mulher. Eu assisti a peça, eu voltei correndo para casa, falando assim, que ridícula essa briga que a gente teve agora. Nossa, isso é- Ridícula, pensando assim no tempo da vida, no tempo do que a gente já construiu. O que foi essa briga? Que coisa absurda de ridícula. Então, eu acho que é por isso, é porque se você tivesse a possibilidade de ver a tua vida assim, acho que você ela fica mudaria mais- muito, muito na... Tudo isso fica mais claro hoje, porque na época que você assistiu na montagem com a Irene Ravache, tinha cenário, tinha mesa, tinha cadeira, tinha copo, tinha taça de vinho, tinha flor. Não, ele viu com a Vera. Eu vi com a Vera, mas com a Vera acho que Não, também com tinha. a Vera estrutura. tinha Ah, tudo tinha isso, também? porque a Vera substituiu a Irene lá, tá, lá 20 atrás. anos atrás. Ah, tá. Agora a montagem tem um sofá e mais nada, nenhum elemento cênico. Então o público fica grudado no ator. Não tem Sim. distração agora. Não tem São só os distração, dois legal. atores e acabou. E ele não precisa de nada mesmo, né? Mas isso foi uma. A direção é a mesma. Não, a Não. direção agora é do Guilherme Leme Garcia. Garcia com uma direção de movimento do Tony Rodrigues, que é maravilhoso. Que legal. Não, até porque eu sentia isso mesmo com a estrutura do cenário. Mas se a proposta tá mudando assim para ser alguma coisa Total. mais clean e vocês ficam transitando de idades, é legal, né, ter esse trabalho e essa revisitação e tal. E a gente não sai de cena, né? Então o público fica É. vendo a gente envelhecer 40 anos e sem nada em volta, nenhum elemento, nem nada. Então isso fica mais forte, essa passagem. Pô, é A muito gente legal, tinha muito A legal. gente fez um espetáculo lá, né? E a gente brincou aí até com isso que você falou. Acho que foi quando foi? 2015? Que foi? É, que Do- ficou do- tanto tempo, do Kiko cara, Marques. atrás, né? 2012. Chamava Do Cais ou da Indiferença das Embarcações. E contava a história do pessoal que morava na Ilha Grande, mas eram várias gerações. Então todos nós envelhecíamos, né? Então era muito E eram legal. saltos enormes, Só que eram de saltos infância grandes. pra... Infância Ia e pra voltava. velho, ia, voltava. A peça foi muito premiada. Tinha uma muito sucesso. cronologia, sabe a série This Is Us? Sim. Tinha uma cronologia bem similar. Nossa, mas isso no teatro é punk, hein? Essa Mas peça aí a foi gente incrível. brincou ainda que a gente falou assim, meu, agora vai ter que ser, a gente vai começar velhinho, vai acabar, não tem mais pra onde ir. Porque a peça era é só o que um a gente cais. A fala. gente contava toda a história de gerações de famílias. E ficava transitando. E eu falei, cara, as pessoas vão enlouquecer. E no fim, deu tudo certo. A peça Era uma ganhou obra-prima, 1000 indicações a prêmio. Mas Que lindo. Que peça era essa? Cais ou da Indiferença das Embarcações. A gente foi pro Rio, fez uma temporada no Sesc Copacabana. Fez duas Sucesso. ali, né? Você é duas ginástico? Ou era Copacabana? Não, foi Copacabana. Copacabana é maravilhoso. Foi lindo. Foi E é engraçado, né? Porque a gente tá. Eu fiquei pensando como vocês vinham, pensando na peça de vocês e tal, que de uma carreira de sucesso enorme, mas o teatro tá num momento difícil pra caramba, né? Assim, politicamente, Muito. o lugar que nós somos colocados hoje e tal. Vocês acham que a gente tem esperança para uma Total. retomada? Que isso, total. Uma retomada artística, eu não estou dizendo do Olha, país. Eu acho que, sabe, tem os dois lados. Por um lado, assim, o teatro, desde que eu comecei a fazer teatro, o teatro tá sempre assim, né? difícil. Eu me lembro que tinha o grupo Ornitorrinco, lembra aqui em São Paulo? E eu Sim. achava engraçado esse nome. É porque o ornitorrinco é um animal em extinção que não se extingue nunca, né? Caramba. Por isso o nome do grupo Ornitorrinco, Olha. que era do Cacá, Isso. que é um nome, acho, excepcional por causa dessa explicação. Eu acho que o teatro é assim. O teatro não precisa de nada para ele acontecer, né? A nossa peça, a gente pode fazer a nossa peça Uma simplesmente poltrona. em qualquer lugar. Uhum. Em qualquer lugar. Sem um tostão, sem nada. A gente não tem patrocínio, não teve nada. A gente botou dinheiro do bolso e fez a peça. Claro que o sonho da vida é a gente ter um teatro amparado, né, com patrocínios, sabe, descentralizado, que todos os estados possam ter acesso e fazer. Nós não temos ainda, vamos ter. Eu estou contando os dias, né? Vamos ter, brevemente, se Deus quiser, vamos mudar esse estado de coisas. Mas eu acredito que o teatro é muito resiliente, a gente sempre vai achar um jeito de Eu acho que acontecer. assim, a gente está. A gente está vivendo o pior momento que a gente já O pôde pior. viver. Pior, Pior, Acho que acabou a não pandemia. pode ser pior, né? Nós temos uma pandemia e temos um governo que é Não frontalmente pode ser contra pior, a cultura. não pode ser né? pior. Eles falam assim, não é que assim, eu acho que o governo é contra a cultura. O governo já fala, eu sou contra qualquer
manifestação É cultural. diferente de um governo que não apoia a cultura. Não, ele é, Não, ele é Não, contra. ele é luta contra. contra. Ele é contra. Luta E é, contra. e é A assim, é diversidade uma na coisa cultura, absurda, não- porque não a tem. gente tem que lutar para uma lei que foi aprovada e que de repente ele vetou. Isso. E aí Não, é você tem que claramente um lutar para movimento- derrubar o veto. É um movimento direto, Então, né? sabe, Você é falou. uma coisa assim, é ostensivo. Então, é assim, ostensivo. quando veio a Aí pandemia- estão votando uma PEC que chama PEC kamikaze, né? Quer dizer, Que é 40 todo mundo sabe que é uma PEC eleição e tá sendo votado. Então, sabe, é de um. Eu não tenho palavras. Mas Não tenho ninguém palavras, tem tido palavras. né? Não tem. Então, assim, E- voltando para o teatro, eu acho que, com esse negócio da pandemia, fizeram uma pergunta: quando é que você acha que o teatro vai voltar? Eu falei, eu não estou preocupado quando o teatro vai voltar, porque o teatro nunca. E tá né, lotado. Ele Os parou, teatros não é por estão uma questão lotados, dele, inclusive, ele parou agora. por uma pandemia. É. O teatro não vai voltar, ele vai continuar. É. Mas a minha preocupação é como o teatro vai voltar, não é quando, é como, de que forma. Então, nós temos uma parcela de responsabilidade muito grande em relação ao que vamos colocar em cartaz. O que é que vai ser dito? O que é que vai emocionar? O que é que vai divertir? O que é que vai fazer o público refletir? Qual é a peça? Qual é o texto? Qual é a montagem? Qual é a estética? O que nós vamos dar para um público que precisamos recuperar? Porque nós fomos, né, o público foi massacrado com a pandemia, com a falta de verba, com a falta de estrutura, com a falta de condições, com a falta de tudo. Temos que recuperá-lo, temos que ir bem devagarinho com ele. Opa, teatro é bom, vem cá. Teatro é maravilhoso, vem cá. Qual é o texto que a gente vai pôr em cena? Vamos botar qualquer coisa para ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas a gente pode também botar alguma coisa que faça com que, né, dê uma caminha para que o teatro consiga se reerguer mais uma vez, como há 2000 anos vem Porque, renascendo das porque cinzas. o ao vivo ninguém tira, Não né? tem como. não tem. Aqui, ó. É Né? isso. O erro, o humano, né? É O legal do É. teatro é que você tá ali É. para ver Uhum. a pessoa errar ou acertar, ou mas acertar. eu acho que isso talvez as pessoas elas sentem falta, ou quem nunca viu não tem essa noção. Não tem essa Quer dizer, você tocou uma experiência. coisa. Tanto que na ponto muito pandemia certo. o teatro foi para como é que fala isso? Pro Online? online. Mas o online. E que não, Não é, funciona, mas mas não é a era mesma o que coisa, tínhamos é. Gente, naquele mas não momento. tinha o Era a tempo. maneira de fazer as pessoas se mexerem. Mas não tinha o tempo do teatro, né? Não tinha, no online não tem o tempo do teatro e não tem os cortes da televisão. Agora, Então, o teatro quantos perdeu muito, autores né? nós temos um país tão inacreditavelmente continental, multifacetado e culturalmente rico. Quantos autores, diretores, atores, cenógrafos não existem nesse país? E o teatro poderia ser fomentado, como a Eliane disse, em 27 capitais, em 5.000 municípios. Né? E não é, né? Tem municípios importantes que não tem nenhuma sala de espetáculo. É verdade. Mas não tem formação de público, Não tem- né? mas a formação de público está na escola. Você tem que Tá trabalhar lá educação, embaixo, tá lá claro. embaixo. É educação e saúde. né, É o gente? Se cinto não de tiver segurança. educação e saúde. Sim. Vovô põe um cinto de segurança. Quer dizer, não há condições de você andar no carro sem cinto. Não há condições de você sobreviver sem ir ao teatro. Exato. É a mesma coisa. É hábito. É hábito. E tem Se você não mantém o hábito, se você não inicia o hábito com criança e com adolescente, o adulto não irá. Não adianta você falar para o seu filho, leia. O teu filho tem que ver você lendo. Total. Papai, espera um pouquinho só. Papai, espera aí, papai está lendo. Papai, espera um segundo. Fala. Isso, pode sim. Continua lendo. Opa, a criança viu o pai lendo, ela irá ler. Agora, em adulto você fala, você não lê, tem que ler. O cara não vai ler nunca. Você fica aqui com o celular. Não, você tem que ler, moleque. É. Pô, tá maluco, Isso aí. rapaz? Muito bom. Vai ficar um ignorante aí pro resto da vida? Daqui a pouco Os você da tá aí no nossa- celular direto. Não, Rapaz, pera aí, pô. eu já sou da geração que o pai fica aqui, ó, no controle do videogame. Vai lá estudar, menino. Vai lá. É E o isso. menino vem naquela tela, né? Agora, falando nisso em geração, a gente começou o papo aqui falando sobre TikTok, rede social, e a gente conversa muito sobre isso, que a gente ainda é de uma geração que quando é criança tinha algo mais extrovertido, ela era um pouco mais
despertava pra comunicação, pra arte, tinha essa coisa de, pô, eu quero fazer teatro. Aí já veio uma geração que já a influência já era, o primeiro contato era a TV. Pô, eu quando crescer eu quero fazer novela, mas tinha coisa do ator. Hoje a criançada é tipo, eu quero ser youtuber. Eu quero tá na rede social. E hoje, em 2022, essas crianças que outrora pensaram isso, elas viraram famosas, são um mercado e elas estão trabalhando, estão aí no streaming, fazendo série, fazendo... E aí a gente olha vocês dois que são pessoas que têm uma trajetória desde a formação teatral, carreira longínqua, tanto no teatro, TV, cinema. Como que vocês enxergam o futuro da profissão em se tratando de formação de ator, assim? Não sei, por exemplo, eu tenho um exemplo do o filho do Quito, por exemplo, estava falando do enteado da minha filha, né? Ele tem 15 anos de idade e quer ser ator. Por quê? Porque ele estuda numa escola lá no Rio de Janeiro, que é o CIAT, que é uma escola que, por tradição, é uma escola de esquerda e uma escola que tem teatro desde que eles são pequenos, né? Então, sabe, tem aula de teatro. Então o menino desenvolveu esse gosto pelo teatro, ele quer fazer teatro, ele está com 15 anos, ele vai entrar na Cal, quer ser ator, tudo que ele quer é ser ator. Tudo é uma questão de educação e de que onde você é colocado, né? Eu acho que é assim. Claro que talvez ele seja Isso que eu ia falar. Teve uma mas geração. Mas tem uma vivência do teatro. Não, Por exemplo, sim. tem um projeto que deu muito certo aqui em São Paulo, e foi a criação dos céus Sim, das prefeituras. Que todo mundo achava que não ia dar certo. Isso. Todo mundo falou, mano, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Fizeram lá os céus Mas é claro. no meio de Mas é regiões. isso, cara, é uma questão de Porque educação. o céu, é isso. ele aglutina todo o povo daquela região para aquele Isso. lugar. É o que o Sesc faz. O Sesc É isso. Quer dizer, você dá condições. Eu acho que assim, a geração anterior à nossa, que era de Paulo Otran, Tônia Carreiro, Maria Della Costa, Nissete Bruno, essas pessoas todas que viveram de teatro e tiveram companhias de teatro, Bibi Ferreira, Procópio, né, anterior a essa. Mas todas as pessoas tinham... A Escola de Arte Dramática de São Paulo foi fundada em 1948. Foi nessa época. Uhum. Então, não se tinha escola. Martins Pena no Rio, talvez mais ou menos na mesma época. O teatro que vinha para o Brasil eram óperas, ou eram operetas, ou era um teatro italiano, inglês, era uma coisa muito distante. E a profissão não era regulamentada também. Então, quem fazia teatro tinha uma carteira de diversões públicas. A mulher era quase prostituta, porque fazia teatro. Então, tinha um nicho menor, um público menor, poucas escolas e pessoas interessadas. Quem tinha talento ia. Quando começou o advento da televisão, eu estou falando do que eu estou pensando, eu não tenho nenhuma teoria a respeito disso. As pessoas começaram a querer ser ator, atriz, também para aparecer na televisão, para ficarem famosas, e ganharem dinheiro, ou serem aplaudidas, ou ganharem sei lá o que lá. Aí veio a geração televisão, que ficou, e o teatro continuou, sem dúvida nenhuma. Escolas proliferaram, a regulamentação da profissão aconteceu em 1978, então de 1980 para cá tudo melhorou. A Lei Rouanet começou a abraçar e contemplar a partir de 1985, a coisa começou, né? E as pessoas começaram a sentir que o teatro era uma coisa mais segura e a televisão era aquela coisa de eu vou ser famoso, mas também se não tivesse talento ia embora. Hoje o que está acontecendo? Ninguém mais é famoso. Porque a televisão não tem audiência de 90%, de 70%. Claro que você se torna conhecido, mas quem começa hoje na profissão não terá a mesma fama de uma Eliane Giardini, entendeu? Mas um youtuber hoje tem uma fama de uma 10 Suzana Eliane Vieira. Giardini juntas, Então, somadas e multiplicadas por 1000, pois né? aí que eu queria chegar. Loucura. Esse cara que vai para o YouTube, ele está em busca do quê? Ele está em busca da fama da televisão, ou ele está em busca de fazer alguma coisa relativa ao teatro dos anos 40? Quem é esse cara que faz o youtuber hoje? Que é o youtuber É hoje? que, na verdade, por que eu trouxe essa questão? Porque, assim, até 5 anos atrás, eles ficavam no YouTube. Então, a criança que falava, pô, eu quero ser youtuber, era pra estar aqui, no celular e tal. Hoje, Isso. com o streaming e até as emissoras trazendo essas pessoas pra conteúdo, pra fazer uma novela, uma série, um filme, eu acho que existe uma deturpação da nova geração ali de base, falando,
então eu quero fazer isso aí, eu tenho que estar no YouTube. E eu não vejo uma preocupação, talvez, com a formação. É isso que eu tô falando. É aquele Mas você pessoal acha dos que anos existe 70 ainda esse objetivo de fazer uma novela, de fazer um pra ficar filme? famoso? Não, Acho que não, não. mas eu acho que existe o imaginário. objetivo de uma série do Netflix, do coisa. Mas aí eu pergunto uma coisa pra vocês. Sempre foi assim. Desculpa, Não, porque é que é difer- antes o cara não tava na internet, mas, por exemplo, a pessoa era modelo e aí ela Exatamente. virava. Eu, a na gente teve minha a época, geração. era jogador de assim, os futebol, problemas mas nossos calma. eram com os modelos. Isso, mas aí o tá. outro era Mas você tá músico, falando uma coisa cara. nichada. Não era qualquer um que podia ser modelo. O modelo era aquela pessoa que Linda. nascia naqueles padrões lindos e tal. Mas e aí ele ia, ia mas lá e calma. pegava os Não, eu tô te falando de outra protagonistas. coisa. Nós três Ué. somos 3 pessoas diferentes do Neto e da Eliane. Nós não tínhamos referência artística em casa. Certo? Então qual que era a minha referência? Minha mãe me levava no teatro, eu via uma TV, uma novela tal, eu falava, pô, olha essa profissão, como é que ela é tal. O que eu tô te falando é que, eu quero fazer isso. Então vai fazer teatro. Hoje já existem pessoas Ah, não, trabalhando no que a gente faz, no que a gente estudou, sem a formação, porque ela tem números, ela tem um nome que ela fez na É internet. verdade. Mas É nesse sentido que eu tô falando. Vai haver um hiato, eu acredito, na formação artística. Porque as pessoas estão começando a trabalhar sem se preparar para isso. Tem toda a razão. Todo mundo, o mundo tem 7 bilhões de artistas amadores. Mas é isso Por quê? mesmo. Porque todo mundo ou toca um instrumento, ou escreveu uma poesia, ou fez uma escultura na argila, ou pintou um quadro, ou tirou uma fotografia, ou compôs uma música, ou canta no chuveiro. 7 bilhões de pessoas são amadores. O que nos diferencia delas? Nós nos tornamos profissionais. É isso. É. Nós somos o que elas são, Uhum. só que profissionalmente. Para chegar onde nós chegamos, a gente precisa ter um talento dedicado, porque todo mundo tem um certo talento. O cara que canta no chuveiro pode ter uma boa voz. Mas se ele não estudar para cacete, se ele não fizer exercícios diários, se ele não se procurar enfim, Atualizar. Ter referência. atualizar. É. E se ele não tiver Não se sustenta. a vocação, porque não É. adianta ter o talento, tem que ter a vocação para ir lá, para batalhar, Uhum. para ouvir 72 nãos e meio sim, e se agarrar no meio sim. Se o cara não tiver isso, ele não se profissionaliza mesmo. Uhum. Então, o YouTube, hoje, ele é tão... como é que fala isso? Fascinante quanto foi a televisão e quanto foi o teatro, né, em outras épocas. Entendi. Mas, É uma porta de entrada. eu sei digamos lá, assim, como eu né? disse ele, nós estamos passando por um processo. Nós estamos no olho do Mas- furacão. mas é sabe muito O cara que difícil tem da isso gente- aqui, ele é É. fotógrafo, ele é cinegrafista, Ele ele É que, na verdade, a gente tem um jornalista. problema que é, assim, as próprias emissoras e streamings, porque, assim, tem gente que entra no YouTube e quer ser ator ou quer fazer sua Uhum. própria coisa na internet Apresentador. e acaba sendo sugado. O que está acontecendo é que hoje a gente está tão refém dos números que tem gente que nem quer ser ator Isso. e que é chamado É isso aí. pelos streams, porque assim, não sei quem tem quantos milhões de seguidores. Mas ela faz um negócio lá, sei lá, de culinária. Tô dando um exemplo absurdo. Mas ela se atrai, porque assim, é engraçado. A televisão pode não ser mais o acontecimento, mas ela está no imaginário das pessoas. É. Agora, pensa Quando uma alguém fala, coisa. você vai fazer televisão para um youtuber, tem alguma coisa que, É por uma mais que não tenha... culminância, né? É porque É uma foram anos culminância e de alguma anos, coisa. Só a que novela, né? Isso não garante nada. Isso Não não garante nada. Pode Mas Ela se pode você- fazer um trabalho e Se você tem ficar 30 naquele milhões de trabalho só. seguidores... Agora, se ela for boa, ela pode até ter uma Isso, é isso que carreira. eu Aí dizer. que entra a Né? Grazi. É isso aí. Exatamente. Se é um talento, se aquilo Sim. tá aflorou, lindo. Tem o Senão Cigano vai ter que- Igor e tem a Grazi Isso. Massafera. É. entendeu? Se você verdade. tem 30 milhões de seguidores, algum talento você deve ter. Comunicador Alguns- você já é. sim. Um grande Alguns. comunicador você já é. Agora, mínimo, né? ou é um talento para o bem, ou é um talento para o mal. É, ou é um também talento tem para coisas fúteis, ou é um talento para coisas inteligentes. Então, quem são esses seguidores dessa pessoa? Uhum. São 30 milhões de idiotas? Podem ser. Podem ser 30 milhões de inteligentes, podem ser 30 milhões de esperançosos. 30 milhões do quê? Podem ser 30 milhões de uma nova geração que a gente já não sabe mais o que Também eles não estão sabe pensando. qual é. Né? O que pensa? O que Eu, pensa. por exemplo, eu disco esses números, por exemplo, para mim, eu não tenho muita vontade de entrar no Instagram e nem de ficar atrás de seguidor, porque eu vejo que as maiores babaquices, quando eu posto uma foto, eu tenho não sei quantos likes.
Quando eu posto uma coisa importante, Tchum. tem 10%. Nossa, mas Então, não me interessam. É isso É. mesmo. Então não me interessa essas pessoas, entendeu? Então não me interessa ter tantos seguidores assim que dão likes para o que eu acho mais banal, entendeu? Então para que eu vou É querer isso esses mesmo. seguidores? Eu não vou pelo número, pela É. quantidade, eu vou pela qualidade. É isso aí. Exatamente. Quer dizer, mas a qualidade para você. A qualidade para o outro é uma outra qualidade. Exatamente. E aí tem o cara que está interessado na péssima qualidade para você, É. investe no outro É. e dá uma fortuna para o outro de patrocínio para ele. E você que tem uma qualidade maior não tem patrocínio para as suas postagens. um É dia a muito gente vai louco. entender isso tudo, né? Porque aí acho que é tudo. Hoje é uma panela de. É. É uma mistureba. Mas passa muito pelo desinteresse da gente. Por exemplo, eu não tenho esse interesse de ficar fazendo publi, essas coisas. Se tivesse esse interesse, era só entrar e ver como é que funciona e fazer. Porque falta interesse também, entendeu? Sim, mas Eu não você. quero. Eu tô confortável, digamos assim, com o meu teatro, Uhum. com a televisão que eu tô fazendo, entendeu? Eu tô confortável nessa zona. Mas se de repente se eu de repente ficasse aí, e agora? O que eu vou fazer da vida? De repente, talvez me interessasse. Como é que funciona esse negócio aí? O TikTok, faz uma dancinha, fala um texto qualquer, e aí vem uma publi, eu ganho, entendeu? É uma questão Entendi. de mercado, De mercado, também, entendeu? Né? De ser interessante ou não. E eu acho que, por exemplo, são públicos diferentes também. Por exemplo, a gente está falando do teatro. O teatro é um público voltado para o teatro, né? Então Mas mesmo assim, Mas dentro do teatro mesmo no existe público um voltado nicho. para o teatro, tem públicos e públicos. Tem né? público, tem um exatamente. nicho que é voltado para o teatro, interessado num tipo de coisa que, por exemplo, eu acho que não é teatro. Tem determinadas coisas que eu não vejo como teatro. Uhum. Eu vejo como uma outra coisa, bem feita, mas não é. Tem público que vai ao teatro apenas em busca de uma coisa que talvez eu não queira dizer, né? Mas, enfim, se tem público para tudo e se tem talento para tudo, e a gente vive, graças a Deus, numa democracia de ideias e de possibilidades e de liberdade, que continue tendo público. Eu tenho pena do emborrecimento. A única coisa que eu tenho pena é da mediocridade, do emborrecimento, da falta de curiosidade das pessoas. Quando eu vejo uma pessoa não curiosa, eu falo, por quê? Procure ser curioso. Uma pessoa medíocre, procure se aprimorar mais. Pessoa, né? É só isso. Mas tem um nicho da mediocridade, não tem? Tanta Tem. merda que você vê que você fala, como é que Se tem tem, gente nicho bom, hein? seguindo Tá isso? grande esse nicho. Como é que tem gente Grande. aplaudindo Aliás, isso? Acho que esse é o nicho que a gente menos deveria se preocupar, porque ele é gigante. Gigante. Por que aplaudem isso? Como é que Nossa. lotam isso? É. Mas tudo bem, vamos em frente, tem gosto para tudo. Mas você sabe que a gente tava, quando eu te perguntei da história do teatro e tal, né? É muito engraçado. Eu tenho um filho de 12 anos e eu tô introduzindo mais ele ao teatro, até porque ele ficou 2 anos paradíssimo, né? E ele é da geração do YouTube, Sim. dos stories, do Reels. E eu tô tendo esse cuidado que você falou, que eu acho que é um cuidado que nós artistas temos que ter, apesar que aí não é um cuidado, que cada um tem um gosto, mas é levá-lo para as coisas que eu acho boas. Porque eu falo, Então. cara, o teatro tem esse poder desgraçado de uma peça ruim. Você sabe o que eu acabar falei? com o público. Sabe o que eu falei pro meu filho? Eu eduquei meu filho, disse assim, vá ver coisas ruins. Vá ver coisas ruins também. Você tem que abrir um leque de opção. Quando você faz uma criança ouvir música, ela tem que ouvir todo tipo de música. Ela ouve música clássica, ela ouve funk, ela ouve samba, ela ouve música popular brasileira, ela tem que ouvir tudo. E você dizer, isto aqui é isto aqui é aquilo ali. Uhum. O poder de escolha é dela, mas eu acho que você pode abrir sim leque. Mas deixa eu levar para uns 5 bom. Não, tá deixa- bom, tá bom. É Porque um senão período de o formação teatro tem esse ainda, poder. né? É de Vai ser isso aí que é formação. teatro, não volta mais. Também tem. Não, concordo, é formação, mas depois ele tem que ter a informação Sem de que dúvida. existem outras coisas para você dizer assim, meu Deus, Até pra isso valorizar o que é bom, não. né? Exatamente. Você vê que isso ele tem à vontade na escola, em todos na rua, em qualquer lugar, né? E vem cá, vocês têm uma parceria já de trabalhos em cena já de um tempo, né? Assim. Não. Não? Então, ó, você sabe que não, nós somos colegas de teatro, claro, somos paulistas os dois, a gente se conhecia, mas a gente foi trabalhar juntos mesmo, fazendo um trabalho grande, foi na Avenida Brasil.
Ah, foi Que só lá? Só lá que a gente Caramba. foi trabalhar juntos. Nossa, é. foi uma química assim É. que... Aí falaram, vamos montar uma peça aí. A Foi gente a sempre primeira falou, vez vamos que a gente namorar juntou, profissionalmente, mas ali foi uma química também, não só de nós dois, como de todos. Não, né? ali foi um Nossa, Tinha uma acontecimento. química do Aquela, Foi um aquela arrasa novela quarteirão, aconteceu né? muito, né? todo o elenco, mas aquela família onde nós estávamos muito, É. gravávamos muito juntos, tinha uma química muito forte. E a gente está trazendo isso para o palco. Uma coisa que aconteceu na televisão e Que no legal. palco a gente está exercitando mais ainda, né? Porque não tem corte. E eu imagino que Valeu. deve ter muita gente do público que vai assistir a peça, ver, Caruso e a Eline Giardini, e deve ir no imaginário daquela relação dos Claro, personagens que vocês tinham imagina. lá. Chegam no teatro, puf, são arrebatados com uma outra história, né? Tem uma certa semelhança, digamos assim, uma leve parentesco Aham. com a Muricy, com o Leleco, porque ambos saem de um casamento e papapá. Mas é um parentesco assim, primo de 5º grau, entendeu? Sim. Vocês tiveram uma cena na novela que lembrou muito a Minha Pequena Miss Sunshine. Cara, era é. lindo. A gente tava falando outro dia. Você sabe que essa cena, cara. Eu não sei mais nem o que o João Manuel escreveu e o que a gente inventou, porque foi tanta Cara. invenção, porque assim, era a cena, tinha que tirar a família da casa Isso. para que a Carminha e a Nina Sim. pudessem se confrontar, né? Era o primeiro confronto das duas. Então tinha que tirar a família toda. Então a família toda vai para a praia, Isso. né? Cabo Uma- Frio. Para Cabo Frio. Aí, não sei, a Kombi acho que estava no texto. Eu não Quebrou- sei mais o que quebrou a estava no Kombi. texto. Quebrou a Kombi. A Kombi quebrava. É porque tinha que demorar para a Tinha que família ir demorar. voltar. Aí quando a gente foi para locação, tava chovendo e dava temperatura, era assim, chuva a semana inteira, né? Semana toda. Aí a gente falou assim, faz o que agora? Volta para gravar? Eu falei assim, não, por que a gente não fica aqui e grava? Tem coisa melhor do que quando você viaja para a praia e tá chovendo. O que a gente faz quando chove? Acabou, Aí mano. vamos jogar aqueles jogos dentro de casa. Aí começamos a inventar. Reclamar da milhares de coisas. chuva. Reclamar da chuva. Estendi as cangas todas. A chuva recolhe toda a canga. A gente fez todos esses clássicos assim de. Mas a Kombi, que é o que ele está se Mas referindo, que era aquela Era uma maravilha que quebrava. subida. A Kombi subia, a menina vomitava em cima da gente. Ave Maria. Tô Mas essas contando cenas, aquela- essa É cena muito legal, cara. virou quase um custo, Ah. assim. E a né? viagem que não deu certo, né? É, a Quer viagem mais identidade com isso, cara? Não tem mais. Todo mundo. A pior viagem que acontece é você. Pra quem é do Tentar interior, ir pra então. praia. Vamos pra praia, vamos pra praia. Meu, você chega na praia 5 dias de chuva. Pois Mas- mas então, mas mas essa não é pista não isso que tava eu no digo, texto. não estava no texto. Caramba. O que ideal legal. seria, né, pelo texto, seria que essa família fosse pra praia, Tinha e cenas brincasse na na praia, e tinha céu cenas, azul e tal. é. Isso a gente aproveitou um mau tempo para fazer isso, que eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. Talvez E a aí, gente estivesse por falando isso que- disso hoje, né? E por isso que identificou com o filme. Claro. Porque nada deu certo, É, né? Naquele filme é isso, né? Aquela coisa que Não, era nada o dá certo. tédio, era o tédio daquela família à noite, sabe? O que a gente faz aqui nessa porra? Vamos voltar? Não, não vamos voltar, vamos ficar amanhã vai dar sol, amanhã vai dar sol. Nossa, E dava cara. sol, nada. Agora É vocês muito já legal, torciam pra previsão do tempo pra dar chuva, né? No outro dia falava, vou dar chuva, E porque. você teve um momento agora que você comentou, Caruso, que hoje uma novela, ela com essa quantidade de streaming, internet, ela já não tem a mesma carga de audiência que ela tinha antes. Eu arrisco dizer que acho que a Avenida Brasil foi a última novela que parou a cidade, assim, o último capítulo e tudo mais. E olha que a gente tá com uma novela agora que tá fazendo bastante sucesso. Pantanal. Mas eu acho que talvez o sucesso de Pantanal tá nos mostrando uma nova categoria do que é uma novela que faz sucesso, né? Porque... Mas eu não sei, a medição é diferente, né? Porque lá você media 10 anos atrás, você media pelo Pela número de aparelhos audiência de ligados aparelhos, naquele é. horário, ligados. E não é? agora não é mais assim. Agora, quem É. sabe muito mais gente não vê. Não, Você agora tem streaming, né? audiência de aparelhos, tem Globoplay, que a On pessoa demand. assiste Dá no pro dia cara seguinte. ver no dia É seguinte. mesmo, não tem assiste nem mais parâmetro, né? o de dia- Não tem mais verdade, né? parâmetro. Então não tem mais esse... Eu lembro que eu tava em cartaz. O fenômeno não tem mais. O último episódio de vocês eu tava em cartaz. Cara, eu lembro que tinham produções cogitando cancelarem esse Eu espetáculo. tava em cartaz também, aconteceu exatamente Só isso. que eu tava no SESI. E aí o SESI falaram, não. Avenida vambora. Paulista
Tava parada. absolutamente vazia às 8h30 da noite. Foi a única experiência que eu tive na minha Saiu por carreira uma foto de ver no Jornal do Estado de produções São Paulo. falando, olha, É. talvez não tenha espetáculo porque é o último episódio da novela. Eu falei, caramba, que sucesso. Ai, que Não, beleza. e o mais legal, né? Isso serve para qualquer coisa da nossa profissão, eu acho. Que vocês somaram esse sucesso com o que você está me falando, que a gente não saberia, mas desse casamento interno das pessoas, Incrível. né? Porque às vezes eu brinco assim, eu prefiro fazer uma peça ruim ou uma novela ruim com gente bacana do que um negócio de sucesso com gente que eu É não gosto. verdade. Se Tem a você une dúvida. as duas coisas, é um Não sonho, tem- né? Não, é um sonho. Aí é um sonho. É. Porque a Avenida Brasil, ela foi bem desde o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo já foi lá em cima e manteve. Aí deu uma liberdade de criação muito grande que o João Emanuel, o autor, ficou muito confortável. O elenco era muito criativo, muita Muito gente de criativo. teatro e tudo isso. A diretora, no caso, eram os melhores diretores assim, que a gente tinha, era a Mora Maltner, Zé Luiz Vilamarim, que hoje é o diretor-geral da TV Globo, Gustavo, Não, que é todos, maravilhoso. Enfim, só tinha diretores bons fazendo a novela, Que lhe davam liberdade. que davam liberdade total de Uhum. criação pra gente. A gente ia pro E estúdio. tinha uma coisa que foi uma das primeiras novelas onde nós todos éramos microfonados. Porque justamente a gente entrava no estúdio meio-dia e todos microfonados, a gente começava a improvisar. E a Amora entrava com o cortador, o Augusto. E aí ficava vendo as melhores improvisações, as coisas boas aumentava o som. que merecia ser retidas. Falava, olha, isso é bom, fica. Isso é Cada bom, um era isso é bom. gravado num canal. Então, Aí ficava a tudo. voz Não dela perdia, no né? canal, a minha no canal. Então, na hora da montagem, eles tinham muita dificuldade. Mas eles aumentavam a voz de um, abaixava do outro, foi uma loucura. É. Para que a gente falasse ao mesmo tempo. E isso acabou se tornando uma Uma regra. marca, foi uma marca. Foi Uma marca, marca e quase uma regra nas outras É. novelas da emissora. É. Em que as pessoas começaram Ah, aquela não sujeirinha. espera a câmera para falar Isso. e devolve a câmera para o outro. Entendeu? É, não, Não, até muito para quem bom, não muito conhece, bom né, isso. de TV, em estúdio é tudo com boom, né? É. Dificilmente você vai colocar um microfone. Microfone. Mas desde de então, lapela. a gente é microfonado direto. Né? É, A não, partir- mas e antes hoje tinha- em dia, todas as novelas são Ou microfonadas. seja, ela foi um marco em diversos Exatamente. setores. Que Deixa eu falar uma coisa pra você. Desculpa, você quer falar? Fala. Eu só tenho uma Sim. dúvida assim de estudante de teatro. Não sei. Você escreveu Trair e Coçar, né? Sim. É verdade ou é lenda que era outro nome, daí de uma hora Não. para outra você perguntou pro cara, mas o que é? Não, não é vamos lenda, mudar é de lenda. moda. Vamos mudar de nome. É não. lenda. O nome da peça é Trair e Coçar é só começar, ou de médico e louco todos temos um pouco. Ah, Não sei por que eu botei esse ou. Aí eu tirei o ou e ficou Trair e Coçar é só começar. então tá Que bom. hoje as pessoas falam assim, e você fez isso? Meu filho, trair e coçar é só começar. Eu falei, não é trair e coçar, é só começar. O ditado é comer e coçar é só começar. O ditado não é trair. Olha e aí, você coçar, conseguiu é só transformar um a ditado, hein? expressão, né? E, Caruso, desde que a peça estreou, você chegou a fazê-la como ator? Nunca. Não. O time estava ganhando, eu não entrei. É mesmo, você escreveu e Não, não. mas eu não escrevi para mim. Quer dizer, até escrevi para fazer, mas ela ficou 6 anos na gaveta, ninguém quis montar, e aí eu comecei a fazer outra coisa. Quando quiseram montar, eu estava em cartaz e acabou que não deu. Mas eu nunca. Já passaram 120 atores pela peça. Meu Deus do 118, céu. 120, por aí, 120. E agora vai estrear em Portugal. E agora estreia em Portugal Com elenco tudo, português. Com português. um legal. ator Cara, no isso papel é- da. E da ela criada, só né? parou, ela ficou vai 34 ser um anos em ator? cartaz. O papel da Quantos Olímpia? anos? Olímpia. Quantos anos em cartaz? 34 anos, parou por causa da pandemia. Tá no Guinness? Tá no Guinness. Não tem Tá como, no né? Guinness. Não, eu morava. É o terceiro do mundo. Que É o doido. terceiro recorde mundial. Cara, Caramba. Primeiro é Ratoeira, em Londres, que tem a minha idade, 70 anos. Depois é a lição do Ionesco, em Paris, tá 48. E o Trair e Coçar. caramba. Caramba. É engraçado, né, Carlos? Assim, quando eu falo. Tudo bem, o teatro sempre teve essa batalha, ponto. Mas teve momentos muito bons, assim, por exemplo, quando eu tinha a Porca Miséria, na época da Brigadeiro, eu morava ali na Bexiga, e aquela rua, a Brigadeiro, dá até uma tristeza. Tudo O bem, tem teatro teve musical lá momentos embaixo. maravilhosos em suas épocas.
O TBC montou os grandes clássicos, as companhias nos anos 50, como eu falei, Maria de la Costa, Bibi Ferreira, Anissete Brunta, montaram grandes clássicos. Né? A Maria de la Costa foi a primeira a trazer um Brecht para o Brasil. Né? Depois, nos anos 60, grandes autores brasileiros, Plínio Marcos, Gianfrancesco Guarnieri, tem que remontar essas peças, tem peças fascinantes desses autores. Nossa, e tinha também festivais internacionais. Festivais Quando da eu Ruth fazia AD Escobar. aqui em São Paulo, tinha altos festivais internacionais. Vários. Né? Nos anos 80, Nossa. aqueles autores que começaram a escrever textos, e surgiu Falabella, Juca de Oliveira. O teatro viveu grandes momentos de musicais. E o teatro brasileiro, né, no Rio de Janeiro, tem muita coisa sendo feita em cima de musicais, em cima de personalidades importantes da nossa música e tudo. E as grandes comédias americanas, francesas, inglesas, da época dos vaudevilles, quando a gente teve uma ditadura militar, não podia falar. Então vieram as grandes comédias, Eliane fez A Pulga Atrás da Orelha, eu fiz, enfim. E depois... Porca Miséria, que foi um sucesso, Excelente Candidato, que eu escrevi também na época do Homem da Ditadura, que foi sucesso. E vem vindo, né? Aí veio o teatro dos diretores, os grandes diretores que punham o nome na frente do ator, né? Gerald Coisa ridícula. Thomas. Mas punha, né? Um espetáculo de Gerald Thomas. Você sabe que o Gerald Thomas... E taca fumaça. Eu mesmo. Mas Mas agora caiu isso. Diretor que a gente tinha medo, né? Nossa, ele, cara, o cara grita. Às vezes eles gritavam por gritar. Teatro de grupo. Nossa, Antunes Filho era lembra? Antunes Filho, não, e teatro de grupo, você fez parte do grupo do claro. Vitor, As Crianças no Poder, Royal Bexigas, os grupos do Rio de Janeiro. Eu dizia que eu botei sapato no teatro depois de 20 anos de carreira. Só fazia peça alternativa, descalça. Todas as peças que eu fazia descalça. Aí um dia não aguentava mais cortar o pé, falou, vou botar um sapatinho aqui que eu não consigo mais voltar pra casa. Eu sabia que era botar o sapato, até fazia com a pulga atrás da orelha. A gente tem um momento aqui que a gente sempre, falando agora, né? A gente tá falando de rede social, de desinformação e tal. Aproveitar que vocês gostam bastante de cultura e tal, indicar para as pessoas, cada um de vocês uma rede, alguma página que vocês seguem, que vocês achem bacana, pode ser conhecida, pode não ser, pode ser algo que você fala, pô, mais gente deveria conhecer isso aqui, pode ser também uma prima que faz trufa por encomenda, é um momento para falar. Por encomenda? Oh, meu Deus do céu. Pode abrir o Instagram, não tem problema. Eu tenho uma página aqui da minha ex-mulher que eu amo, a Dani, eu amo, que eu gostaria que as pessoas seguissem, agora eu vou saber. Pode procurar, não tem que problema. é a Dani, muito legal, a Dani.Calicchio, Dani.Calicchio, Dani.Calicchio. E tem um cara que eu amo, que quando escreve, eu tô falando de dois, Não tem problema. que é um grande ator, para mim é um dos maiores atores da geração dele, que é o Chico Carvalho. Chico Carvalho. Ótimo. Nossa, Já Chico. falei para ele assistir a gente, ele disse que vai. E o Chico escreve coisas incríveis e eu sigo muito o Chico. Ótimo. E você? Cara, eu não tenho ninguém assim, eu sou péssima. Eu entro com a minha filha, que é a Juliana Beth, vou indicar a Juliana Beth. Pronto. A Juliana Beth tem uma página maravilhosa, que ela difunde tanta gente, ela segue tanta gente, e ela que me fala de tudo. Ai, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é ótimo, hein? Olha, ouça essa música, ela me bota Spotify aqui, isso aqui. A Juliana Beth, pronto. Tá ótimo. E então, pessoal, não percam Intimidade Indecente em cartaz no Teatro do Hotel Renaissance, às sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo. Sexta às 21, sábado nós temos 2 às 19, 21 e domingo às 17. Até o dia 31 de julho. 31 de julho. Percam, São de Paulo, verdade. depois vai São para o Paulo. Rio. E para você que tem filho, um teatro família ali no Teatro do Shopping Morumbi, texto meu, direção minha e do Pedro Garrafa, Mundo Cão, sábado e domingo às 15 horas até o dia 28 de agosto. É isso aí. É isso. Você não vai falar da sua? É o que vai dar tempo? Vai dar, né? Não, a sua não vai dar. Não, eu tenho 2 semanas no final Então de julho. fala. Morte Acidental de um Anarquista vai estar lá no Teatro Arthur Azevedo, na Moca. Oh, delícia. Não perca, é incrível, as pessoas passam mal de rir.
E o Lahan ainda pergunta se o teatro ainda existe. Olha aí. Aí, Cheio de peças. Viva pra o vocês teatro. verem. Não tem como, gente. O teatro morre, Obrigadíssimo, não. gente. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada, viu? Cuidado Obrigada com a essa você.